Salve, salve galera! Fábio Soró e mais um podcast Chutando o Balde. E desta vez vamos abrir com uma nova proposta para o canal. Canal Chutando o Balde Opinião. Vou deixar bem claro para vocês que é uma opinião, não é uma crítica. Entendeu? Então, essa opinião talvez vá acender uma luz aí na cabeça de muita gente, ou vai fazer que você reflita sobre alguns acontecimentos atuais que estão acontecendo no mundo e no nosso país, principalmente. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que você faça o triplo X, triplo C, melhor dizendo. Compartilhe, curta e comente. Ajude o nosso canal, certo? E já peço aí os nossos telespectadores que, se tiverem a intenção de ajudar o canal para que a gente consiga manter a nossa plataforma, faça conforme a gente tem na descrição abaixo do nosso canal o link para você contribuir, tá? Com qualquer quantia que seja, tá? Através do Pix, tá? E fazer com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas nesse planeta todo. Sem delongas, vamos lá. O meu assunto hoje trata sobre liberdade. É um tema aí que está em voga ultimamente e a expressão de liberdade cada vez mais tem nos cerceado, né? Seja por mídia social, seja por homofobias, seja por opiniões relacionadas a gêneros. Tá? Quero deixar bem claro aqui que eu sou uma pessoa bem liberal, mais conservadora dos meus princípios. E dentre essa minha ideologia, eu vou tratar esse assunto me baseando em 3 pilares, né? Sendo eles, o primeiro, a Bíblia Sagrada, independente se você crê ou não, tá? Mas é algo que a gente precisa considerar. A Constituição Federal, certo? Outro item importante na nossa abordagem. E um outro exemplo é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Por que eu me balizo nesses 3 pilares? Porque a gente precisa ser regido por leis, né? E tanto a dos homens quanto as de Deus. E eu vejo aí uma soberba tamanha de muitas pessoas que estão no poder hoje em dia, e como eu vou dizer aqui, vou frisar, eu não vou citar nomes, até porque para um bom entendedor poucas palavras bastam, mas a gente está sendo privado da nossa liberdade de opinião, tá? E esses 3 meus basilares, a Bíblia, a Constituição e o Código de Trânsito Brasileiro, tem a ver com o mundo humano, natural, e tem a ver com o mundo espiritual. Certa vez, antes da crucificação de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, lá no domingo de Ramos, sentado num jumento, os fariseus, eles começaram a querer enganar Jesus.
como se Jesus fosse uma pessoa manipulável ou fosse um idiota. Eles começaram primeiro a paparicar Jesus, né, tecendo méritos a ele e tal. E essa parábola está em Mateus 22. Mateus 22, vou até procurar aqui para vocês. 22, capítulo 22, versículo 21, que é o ensejo. Mas vou ler desde o versículo 15. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Eles já estão tentando aqui se passar por boas pessoas, né? Tentando enganar Jesus. E de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Dizei-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, uma moeda. Sendo que de um lado estava a esfinge de César e a outra a esfinge de Roma. E diz-lhes Deus: Quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Onde é que eu quero chegar com isso? No ponto da liberdade. É que você é regido pelas leis divinas e pelas leis, as leis dos homens. E aqui dentro da Constituição a gente podia ainda citar Código Civil, Código Penal, lei orgânica do seu município, tá? Então, Jesus foi claro quando que se a gente deve se dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele estava se referindo a isso aí justamente a respeito do dízimo, né? Ele fez essa colocação, porque eles queriam pegar o Jesus de calça curta, né, para incriminar ele se ele fosse contra César, né, e acusar ele aos romanos, ao imperador, e daí o imperador mandar prender eles, né, mas eles não queriam esse, Roma não queria esse atrito, tanto é que Jesus foi julgado na noite, né, sendo que os romanos, a lei romana não permitia qualquer tipo de julgamento que fosse a condenação à morte se executasse à noite, só durante o dia. Eles fizeram na calada da noite. Então, meus amigos, onde é que eu quero chegar nesse ponto aí da liberdade? Não adianta você possuir liberdade se você não possuir sabedoria, não adianta você possuir sabedoria se você não possuir saúde. Então, certa vez uma pessoa me perguntou, acho que talvez já podem ter feito essa pergunta para você, se você tivesse uma lâmpada mágica do gênio e ele fizesse 3 pedidos, né? Quais seriam os seus 3 pedidos? Aí eu de pronto já respondi, porque eu já havia pensado nisso há algum tempo. O primeiro, saúde. O segundo, sabedoria. E o terceiro, liberdade. Primeiro, saúde.
Se eu não possuir saúde, do que me vale a sabedoria? O segundo pedido, sabedoria. Se eu não possuir sabedoria, do que me vale a liberdade? E tudo isso, se eu não possuir liberdade, do que me vale todo o bem material, toda a saúde e toda a sabedoria? Como é que eu vou colocar em prática os meus anseios, as minhas necessidades, os meus sonhos, as minhas intenções, se eu não possuir liberdade? E hoje a gente está vivendo num mundo muito reacionário, posso dizer assim, onde se busca olhar só para o seu próprio umbigo e as pessoas com o coração frio acabam não tendo mais aquela empatia que algum tempo atrás existia. Aí eu pergunto, sites, plataformas, perfis desmonetizados, tá? Onde está a minha liberdade? Eu não uso meu site, minha plataforma, minhas redes sociais só para tecer a minha opinião. Eu uso ela para conversar com meus filhos, com os meus familiares, com os meus amigos, com o meu círculo de amizade. Né? E veio essa medida drástica aí do, do censor, da censura do X, do X, né? O antigo Twitter, de uma forma muito autoritária, né? Pegou muita gente surpresa, pessoas às vezes que só compartilharam a opinião de um jornal lá dos Estados Unidos, New York Times, o Financial Times, né? Replicaram isso e tiveram suas plataformas censuradas, tiveram suas plataformas bloqueadas, seus canais desmonetizados. Aí eu pergunto, veio à tona depois do Twitter Files, a situação toda aí que o mundo todo está a par. Então você imagina quantos países já passaram por isso, sem a gente ter noção, né? E quantas pessoas foram prejudicadas, estão sendo prejudicadas até hoje? Estão sendo cerceadas do seu poder de opinião. Não é uma crítica, é uma opinião. Tá? E se você não tiver sabedoria o suficiente para assimilar uma opinião e essa opinião ser uma crítica, então você, sinceramente, não merece estar dentro de uma plataforma social. Você tem que viver dentro de uma bolha. E outra pergunta que eu faço. Veio à tona os Twitter Files, certo? Porque alguém de poder teve a coragem de enfrentar esse sistema que está cerceando a nossa opinião. Onde é que fica a situação das outras plataformas, além do Twitter? A Meta, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Eu garanto que, assim como essas pessoas foram bloqueadas do X, muitas delas também foram bloqueadas de todas essas plataformas que eu citei agora. Por que elas não aproveitam esse momento e se manifestam e engrossam esse caldo do Twitter Files? Não foi só para o X, foi para todas, mas todas agiram de uma forma conivente. Se isso não viesse à tona, a gente cada vez ia ter mais notícia de pessoas sendo bloqueadas, sendo suas plataformas derrubadas. Entendeu, pessoal? Então, esse programa, esse canal, Chutando Balde de Opinião,
ele vai ser bem breve, tecendo alguns comentários, tá? Sem citar nomes, mas para a gente analisar e lá na frente ter subsídios para criticar quem de repente poderia ter uma participação melhor nessa situação toda, né? Nesse enredo, né? Que está acontecendo. Só o Twitter está se expondo, só o X está se expondo. As demais plataformas deveriam se expor também, deveriam falar abertamente da censura que tiveram, dos abusos que tiveram. Então, eu espero que os amigos aí curtam, compartilhem e se inscrevam no canal também, que em breve a gente vai ter outros temas aí sobre o assunto e também sobre outros assuntos. Estamos no ano eleitoral, né? A gente vai abordar alguns aspectos aí eleitorais e com respeito a qualquer ser humano desse planeta, eu prometo que eu não vou citar nomes de ninguém, mas as referências vão estar bem explícitas, né, na sabedoria de cada um, né? Então, peço que vocês reflitam, tá, a respeito da liberdade, a respeito dos, dos teus pedidos para o gênio, né? Porque não adianta eu ter bens materiais se eu não tiver saúde, sabedoria e liberdade, né? Que vocês reflitam também a respeito dessas outras plataformas, que dificilmente hoje no mundo ninguém está fora delas. Por que elas também não vêm a público e provar, né, para toda a população mundial as atrocidades da censura e da falta de liberdade que a gente está sofrendo? Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Tire suas conclusões e a verdade se sustenta sozinha, certo? Só por favor, não me leve para a prisão, tá bom? É só uma opinião, não é uma crítica, senhores, tá? Do mais alto clero, é só uma opinião, tá? Para ajudar as pessoas a acordarem, refletirem sobre situações que hoje em dia no meio digital não, não, não nos deixa fora de situações relacionadas à convivência em comunidade, né? E as plataformas vieram para isso. Comunidades criadas apesar das distâncias quilométricas, miliométricas. Tá bom, gente? Obrigado aí. Obrigado pela atenção. Só lembrando vocês, antes de encerrar, que existe na Câmara dos Deputados a PL 2630 de 2020. Quem é o autor? Ela já está no Senado, tá? É o Alessandro Vieira, da Cidadania de Sergipe. Ela foi aprovada, o requerimento em plenário virtual em 2021. E o relator é o autor é o Alessandro Vieira, mas se não me engano o relator é Orlando da Silva, tá? E diz o seguinte: que requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 154, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara de Deputados, urgência para apreciação do projeto de lei número 2630/2020, que institui, abre aspas, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Pois bem, fiquemos atentos, pressionemos os nossos políticos, né, para que essa PL não siga em frente e a nossa liberdade cada vez seja mais cerceada.
ok? Obrigado a todos aí. Espero vocês aí no próximo Chutando o Balde Opinião. Um forte abraço e fiquem com Deus.